Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 18 horas e 54 minutos do dia 10 de julho de 2023. Hoje irei, como sempre, tratar alguns assuntos aqui, tirando algumas dúvidas e desejo que esse áudio não fique muito extenso, tá? Então vamos lá. Todo mundo que já me ouve está mais do que careca, de saber que no ano de 2007, ali no dia 20 de agosto de 2007, no período da tarde, quando eu cheguei no Parque Nacional da Serra do Canastra, eu vi aquela esfera e dela saiu um casal. E depois daquele dia, a minha vida, ela não foi mais a mesma, E de lá para cá, eu tenho estado dioturnamente na presença desses homens e mulheres do espaço, como também na presença das pessoas, dimensionais, seja elas benevolentes ou maléficas. Para você que está aí do outro lado, que já me ouve, há bastante tempo e já me conheceu pessoalmente, 80% das vezes que isso aconteceu, 80% por você ter me visto também narrar a minha história ali pessoalmente para você, você pode até acreditar em 80% naquilo que eu falo, porque você me conheceu. 10% você pode ficar em dúvida e 10% você pode desacreditar. Só que eu falo isso para as pessoas que ainda não me conheceram, pessoalmente. Então as pessoas, principalmente ali, do Facebook, elas me fazem perguntas, como eu falei para vocês. Tem uma pessoa que administra o Facebook para mim e ela está habituada, a poder me transmitir as mensagens que das quais tem maior relevância. Não que as outras não tenham, Mas se eu for aqui responder todo mundo, fica muito complicado. Então, quando se tem mais de 5 perguntas iguais, ou que tenha o mesmo significado, porém feito de uma forma diferente, é selecionado isso e passado para mim. As pessoas, eu não vou citar nomes, elas me perguntam, principalmente no Facebook, Carlos, ouvir a sua história é algo assim fora da realidade. Eu queria ter uma experiência, como você mesmo nos ensina, que fosse inclusive maior do que a sua. É possível? É a pergunta que me foi feita. Sim, é possível. Eu sempre deixei aqui bem claro, para todo mundo, que por eu ter sido de alguma forma escolhido, antes mesmo do meu nascimento,
ter comido o pão que a vida amassou para mim e ter chegado até onde eu cheguei não me faz melhor do que ninguém que me ouve ou do que ninguém que me ouviu, certo? Todos nós somos iguais da nossa maneira, do nosso modo. Como eu disse, e volto a repetir quantas vezes for necessário, eu nunca tinha acreditado nessa questão extraterrestre. Nunca. Para mim era tudo bobagem, era tudo fantasia. Para mim, planeta Eleap, né, conhecido como planeta Terra, era o centro de tudo e só aqui que tinha vida. Era o que eu pensava. Eu me lembro que na década de 90 foi exibido, né, aquele documentário, né, aquela reportagem no Fantástico da autópsia, né, em uma alienígena. Depois falaram do chupacabra, depois falaram do ET de Varginha e poxa, para mim tudo aquilo ali era bobagem, certo? Mesmo porque eu estava preocupado com outras coisas. Eu me preocupava em servir um Deus que hoje, para mim, para o Carlos Henrique aqui, eu sei que ele não existe, e estava preocupado, né, em passar em um concurso público e ser alguém na vida, né? E deixar de trabalhar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ter uma profissão fidedigna. Então, o meu empenho era somente estudar, trabalhar e estudar para o concurso público. Porque eu sonhava em passar no concurso público. Então, quando eu vinha essas coisas de chupacabra, alienígena, extraterrestre, eu ignorava tudo, certo? Como eu já contei para vocês repetidas vezes, ignorava tudo. Então, quando eu adoeci, eu me voltei contra aquele que um dia eu acreditei existir e servi. Que no caso, em outras palavras, Deus e Jesus, né? Então, para mim foi um impacto muito forte saber que eu tinha sido abandonado, não por eles, porque eles não existiam, como não existem, mas por mim mesmo. Por quê? Eu me empenhei em acreditar em algo que do qual não tinha certeza. Porque eu orava, jejuava, participava de campanhas, me tornei na época, fui ungido até presbítero de uma igreja chamada Casa de Oração Betel. E eu sempre procurava respostas, porque havia muitas contradições. Até que eu fui acometido da doença e decidi, né, viver a minha vida até que chegasse ali a minha morte. Então, no dia 20 de agosto de 2007, eu estava viajando, né, para o Parque Nacional da Serra do Canastra, e ali eu preparava uma cama para que eu pudesse me repousar à noite, que no dia seguinte eu faria, né, o telhado para essa cama. E enquanto eu furava os buracos ali no chão com o meu facão, eu percebi uma sombra que não se afastava de mim. Por quê? Porque quando eu cheguei na época, lá, o céu estava azul, não tinha nenhuma nuvem, que é o que se chama céu de brigadeiro. Então,
eu furando ali os buracos, aquela sombra veio sobre a minha cabeça. A minha consciência entendia que era uma nuvem que tinha sido formada e que estava fazendo sombra sobre mim, porque eu não olhei para o céu. Quando você está sentado ou deitado na rua, no jardim da sua casa ou na praça, e você está com a mente em outro lugar e vem uma sombra sobre você, você não fica preocupado em saber o que é, né? Mas quando eu olhei para o céu, porque aquela sombra não se afastava, eu vi aquela esfera, né, gigantesca, metálica, de uma prata pura, né? E dela saiu duas pessoas, um casal. E ali, a primeira coisa que eu perguntei era se eles eram anjos, né? Vindos da parte de Deus e tudo mais. Eu me lembro do sorriso dela e dele também. Então, quando eles me levaram no dia 23 de agosto daquele mesmo ano para fora do nosso planeta, e eu pude ir pessoalmente na base lunar, e de lá, no seu lado oculto, testemunhar o portal gigantesco de transferência de matéria de um ponto a outro, e eu passei dentro de um objeto, né, inteligente, ou seja, dentro de uma nave, por aquele portal, eu ainda não acreditava no que estava acontecendo, mas estava ciente de tudo que estava acontecendo. O tempo passou, eu conheci Galamiak, que fica na constelação de Sirius A, e daquele momento em diante foi construída uma aliança entre eu e eles. E a Gnachet se tornou responsável por me mostrar outros mundos, né? Outras tipologias e os mistérios da vida. Então, digerir aquilo para mim foi muito complicado, porque eu tive que me desapegar do que a vida e o sofrimento havia construído em mim, né? Mas eu consegui superar, entendi que eu tinha sido enganado o tempo todo. Então, cada um, desde que ele seja um contactado verdadeiro, em carne e osso, ele tem algo para contar, ele tem a sua experiência. O que não se pode dosar é dizer que a minha experiência será igual ou melhor do que a sua, porque cada experiência ela traz um significado na vida de alguém, correto? Então, a minha trajetória não foi de acreditar em seres alienígenas. Hoje, com o mundo informatizado, com as plataformas de informação, com as pesquisas, com o que você faz de levantamento, dentro daquele tema do qual você quer saber, você acaba se apegando e acaba construindo um desejo de ser contactado, porque você ouviu outra pessoa ser contactada. E talvez a outra pessoa nunca sequer foi contactada. É apenas uma paranoia da sua imaginação, que é o que acontece em 95% das vezes. Correto? Por isso eu sempre pedi para o meu ouvinte nunca acreditar em uma só vírgula do que eu falo. Por quê? Porque é uma experiência minha e você de maneira alguma deve se basear nela. Correto? Então eu não sou um ser excepcional. Eu sou uma pessoa igual a qualquer uma, porém com os meus defeitos e com as minhas qualidades. E como nós não somos iguais, e aqui nesse mundo não seremos iguais, jamais, porque cada um tem a sua formação, cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua personalidade,
Eu também não posso dizer com que maneira você deve se portar ou dizer que aquilo vai acontecer para que você espere acontecer. Entendeu? Então, se você almeja uma experiência, né, que seja real, verdadeira, em carne e osso, nada de projeção astral, você tem que confiar naquilo que eu falei um dia. Nós, assim como eu, nós fomos adotados por um certo grupo de civilizações e esses grupos, de alguma forma, faz contato com cada um de nós, seja através da religião ou de sua crença de um modo geral, para que depois eles, estudando o seu comportamento, possam se aproximar de vocês ou da pessoa em si, para que assim aquela pessoa tenha a sua própria experiência. No meu caso, como eu disse, quando eu era cristão, eu desejava muito ouvir a voz de Deus da mesma forma que se dizia que Moisés ouvia. Era o meu sonho. Eu sonhava em receber no meu apartamento, ali no bairro Santa Amélia, onde eu morei, em Belo Horizonte, a visita dos anjos em carne e osso, da mesma maneira que Abraão recebeu, que Ló recebeu, né? Que Elias recebeu. E nunca tinha acontecido, nunca. Então, o meu desejo de ouvir a voz de Deus e de ver os anjos com olhos abertos, né? Nada de espiritual, fez com que fosse um desejo criado por eles em mim, para que quando eles viessem até a mim, a primeira impressão que eu tivesse era de anjos. Por isso que eu perguntei: vocês são anjos? Porque eles me colocaram na zona de conforto e com a beleza deles, né? Eles vieram porque sabia que eu ia entender que eram anjos, então haveria paz em mim, apesar de eu ter sido totalmente mobilizado. Naquele momento eu só podia mexer os meus olhos, né? Conforme eu narrei, desde quando houve o primeiro contato. Então, independentemente de quem você seja, de qual religião você acredita, alguma coisa vai acontecer e em algum momento da sua vida eles irão se apresentar dentro daquilo que você acredita para não ofuscar a sua crença, porque você tem o livre-arbítrio de acreditar naquilo que você quer. Então, você recebendo o seu contato hoje, amanhã ou ano que vem, não será por merecimento, mas será porque eles viram a hora de se achegar a você. Agora, a partir do momento que você não tiver uma maturidade e que você não abrir espaço para outras possibilidades, como eu abri quando eu estava doente e deixei de acreditar em Deus, mesmo sendo apegado àquilo que eu tinha aprendido, porque é difícil você largar da noite para o dia, você não vai ter mudanças na sua vida e ninguém vai se achegar a você. A não ser que haja uma questão excepcional para que eles façam o contato, tá? Dessa forma, tá tudo certo. Então espero ter respondido aí as pessoas que criaram, né, essas dúvidas acerca disso. Em relação àquilo que eu falei há uns meses atrás, sobre a questão das pessoas dimensionais que são tratadas, né, em centros de candomblé, umbanda, quimbanda, como Exu e Pombagira, várias pessoas me perguntaram, várias pessoas ficaram felizes, né, por eu ter esclarecido a dúvida e entendeu que
Aquilo ali, apesar de ser pessoas dimensionais, tanto benevolentes como maléficas, por terem as personalidades assim, positiva e negativa, não era bicho de sete cabeças, mas a partir do momento que se fizesse, né, uma aliança com qualquer ser daquele, você teria que cumprir, porque eles não bateram na sua porta. Foi você que foi atrás, correto? Então, as pessoas ficaram satisfeitas, inclusive alguns sacerdotes, né, pais de santo, do modo geral, achou interessante a minha explicação. E, inclusive, perguntou às entidades, né, e elas confirmaram aquilo que eu disse. Só que nem todo pai de santo, nem todo sacerdote, que é a mesma coisa, vai aceitar aquilo que eu falei, porque cada um vai ter fundamentado a sua crença. Você está entendendo? Muitos vão achar que eu falei besteira, muitos vão ficar em dúvida naquilo que eu falei e vai procurar resposta, e muitos vão aceitar vendo uma margem de possibilidade daquilo realmente ser de fato aquilo que eu falei, né? Mas você não precisa acreditar, igual eu falo sempre, certo? Mas eu que estou ali e vejo as coisas acontecerem no mundo a todo instante, eu sei do que eu estou falando, por isso que eu procuro as palavras certas para poder falar, né? Algumas pessoas da lista de transmissão pediram, né, para que eu falasse de Belzebu, né? Que é aquela pessoa representada, né, em um corpo com seios, com pés de cabra, com asas, né, e com o rosto, né, de um bode. As pessoas me perguntaram se ele, né, existe, se ele tem poder mesmo para fazer as coisas nesse plano e se era verdade aquilo que falavam, né? Porque é um símbolo muito utilizado, né, na maçonaria e nas facções de organizações fundamentalistas ocultas. Então vamos lá. Belzebu, é esse o nome dele verdadeiro? Eu não posso falar. Porque o nome real desses seres é impronunciável. E aqueles que têm autoridade para falar, ou deram a entender a falar, porque recebeu deles o próprio nome, consegue entrar numa linha direta de contato com eles. Do contrário, existem os nomes alternativos, que são as qualificações, como eu expliquei para vocês. Tem um Exu chamado Tranca-Rua, outro chamado Sete Catatumba, outro chamado Zé Pilintre, por aí vai. Então esses nomes, igual eu falei para vocês, são nomes de classe. O que é isso? São nomes que eles permitiram ser chamados e reconhecidos por consequência da fundamentação da crença que foi trazida para cá no que se diz respeito ao ocultismo, que tem a ver com sigilos e códigos que foram corrompidos na época daquele que nós chamamos, né, numa linguagem mais simplificada, de Salomão, como eu já expliquei várias vezes para vocês. Então, Belzebu existe? Sim. Ele é poderoso de fato? Sim. Ele foi um ser criado e abandonado pelo seu Criador? Sim. Ele é benevolente? Sim. Ele também é maléfico? Sim. Se fizer uma aliança com ele, você realmente fica rico, fica milionário? Sim. Mas se ele aceitar. Por quê?
Porque ele é um ser antigo. Ele é o primordial que saiu das dimensões e passou a intervir nos planos desta matéria, que da qual nós vivemos. Entendeu? Então aquelas histórias com H de pactos, de alianças que fizeram, né, com esse ser, Beelzebub, onde as pessoas adquiriram fama, adquiriram riqueza, é verdade? Sim, é verdade. Por quê? Existe um texto bíblico, né, que do qual o próprio Arnetoliel disse. Ele disse assim: portanto, aqueles que estão invisíveis nesse mundo só se tornarão visíveis a partir do momento que subir ao coração do vivente o desejo de uma aliança, seja ela para a perdição ou seja ela para a vida. Só que essa palavra de Arnetoliel ela foi corrompida. O que Arnetoliel estava dizendo ali? Ele estava alertando da existência dos seres dimensionais. Por que seres dimensionais? Porque eles estão em uma outra realidade, que é tão física como essa, tão real como essa, porém em um campo totalmente diferenciado. E com o decorrer dos anos, e com a prática, que é conhecida, feitiçaria e abertura de dimensões e portais, eles passaram a ter acesso a este mundo. Então, os mais graduados, ou seja, os primeiros que foram abandonados desde a Grande Guerra, eles tiveram mais empenho na travessia da matéria dessa realidade, certo? Agora, Beelzebub é realmente aquilo que a imagem mostra? Eu não posso dizer também. Você está entendendo? Eu não vou dizer. Aí vai ficar no imaginário de vocês. Mas a pessoa que fez ou desejou um dia fazer uma aliança com Beelzebub tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele é um ser de altíssimo poderio, certo? Ele é um ser de altíssimo poderio. E ele tem subjugado a ele milhares e milhares de outros seres. Ou seja, ele é colocado como um deus, certo? Como um ser de uma grande coroa, e tem a sua legião, que são os seres menores, que estão com ele, porque ele deu legitimidade de entrar nesse mundo e voltar para outra dimensão, e esses seres andam com ele e trabalham com ele. Por isso que a crença religiosa colocou Beelzebub como a personificação de Satanás, diabo, demônio. Você está entendendo? E pessoas que um dia fizeram aliança com esse ser adquiriram riqueza. Só que existem regras nas dimensões e nos paralelos das dimensões que a religião chama de espiritualidade. Então, quando você faz uma aliança com qualquer ser dimensional, você tem que cumprir à risca aquilo que foi pedido. E aí, eles de fato têm legitimidade de intervir nos planos da nossa matéria para poder dar a você aquilo que você pediu. Por quê? Porque você está dando a eles aquilo que ele pediu. Seja uma comida, seja uma bebida, seja uma cerimônia ritualista ou o que for. Você está entendendo?
Então, se houve dúvida sobre a existência de Beelzebub, se houve dúvida sobre a aliança funcionar ou não, existe e funciona. Só que quem fez ou quem um dia desejou fazer e teve medo, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque existe várias realidades paralelas que vocês não compreendem e que vocês não podem sequer imaginar. Então, antes de invocar um ser desse, ou ir atrás de um feiticeiro que tenha intimidade com um ser como ele, pense bem o que você vai estar fazendo da sua vida, porque uma vez que você fizer uma aliança, você tem que cumprir até o fim. Se você não cumprir, a sua vida é destruída num período de 12 meses. Tá bom? Então eu espero ter respondido isso também para vocês. Uma outra pergunta, né, que me foi feita foi o seguinte: as pessoas, né, de um modo geral, elas perguntam para mim qual é a sensação de estar na presença deles todos os dias. Por quê? Porque dioturnamente eles estão comigo, correto? Então eu já tenho uma intimidade vasta com eles. Só que no começo, né, quando eu vi seres de outras tipologias, como por exemplo, seres reptilianos, seres insectoides, seres que pareciam ciclopes e outros seres, eu ficava assustado, né? Eu entrava em pânico. Por quê? Porque ia além da minha aceitação como pessoa que viveu em um mundo onde aquilo que agora eu estou vendo, naquele tempo, era uma fantasia. Então imagina você olhar as pessoas na rua e saber que elas estão ali. E no outro dia você olha para algum lugar, como por exemplo na base lunar, e você vê seres que você nunca sequer imaginou, como seres reptilianos, insectoides. Quando eu falo reptilianos, é de várias tipologias, é de vários tipos físicos, certo? Que se for narrar aqui para vocês, vocês vão ficar chocados. E seres insectoides, com uma vasta apresentação tipológica do meio insectoide, né? E outros seres que são incompreensíveis à mente humana, como seres que têm corpo, né, que são humanoides, né, e que parece que são feitos de vidro, mas são seres vivos. Mas de alguma forma o mundo deles criou aquele tipo de organismo para eles. Sabe, uma pele transparente, translúcida, onde você vê os ossos que também são pouco translúcido, e por aí vai. Você está entendendo? Então são várias formas tipológicas que existem. Algumas delas eu já narrei para vocês em todos os meus vídeos, né? E outras eu ainda não narrei porque fica até difícil para mim poder narrar a maneira que são, né? Então a gente começa sempre pro lado mais fácil, que é falar do reptiliano, do insectoide, do felino, né? Do canines e por aí vai. Então, ver tudo isso criou pânico em mim no começo. Muito pânico e susto. Mas, de acordo com o tempo, eu fui me acostumando, eu fui me adaptando, né? Até nos dias de hoje, por mais tempo que eu esteja na presença deles, que é desde 2007 para cá, né? Em agosto agora vai fazer mais um ano na presença deles, eu ainda sinto medo
e pânico quando eu vejo alguns seres que ainda eu não vi, como seres anfíbios, tá? De tamanhos colossais, outros que têm um tamanho bem pequeno, que chega às vezes a 12 centímetros, 15 centímetros, e são seres de uma inteligência fora do comum e que possuem e detêm uma tecnologia extraordinária. Você está entendendo? Então tudo é uma questão de costume. Então quando esses seres vêm a mim, eu sinto eles vindo. Quando eu não quero sentir, eu me desligo e aí eu sou surpreendido. Mas quando eu estou atento, eu sinto a vibração, eu sinto a aproximação, eu sinto o cheiro, o meu corpo começa a tremer todo e aí eu começo a me preparar, porque eu sei que alguém está chegando. Tem aqueles momentos que eu estou desligado de tudo, quando eu uso um código, um sigilo para desligar de tudo, e quando eu atravesso do quarto para a sala ou da sala para o quintal, eu vejo ele lá em pé. Você está entendendo? E interage comigo como uma pessoa que batesse no portão da minha casa, né? Então tudo é uma questão de adaptação e costume, tá bom? Mas, para responder, até os dias de hoje, certo? E hoje é dia 10 de julho de 2023, eu ainda sinto medo e às vezes pânico quando eu vejo seres alienígenas de um sistema bem distante e que tem uma tipologia, ou seja, um tipo físico totalmente ao contrário daquilo que a minha mente poderia aceitar. Mas é questão de minutos, o medo passa, o pânico passa, porque eu sei que ele está ali justamente para me energizar ou para me levar até o seu mundo, para mim aprender alguma coisa. É dessa forma que funciona, tá bom? Então, pessoal, eu estou selecionando, né, essas perguntas assim. Pode parecer bobeira, pode parecer coisa mínima, mas é o que as pessoas perguntam, até nos dias de hoje. Você está entendendo? Então, hoje, eu vou estar deixando vocês com essas 3 respostas que eu dei para essas 3 perguntas, e amanhã eu falo sobre mais 3 perguntas das quais as pessoas, né, têm me perguntado, inclusive lá pelo meio do Facebook mesmo, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem. Desejo para vocês, como desejei ontem, uma semana repleta de alegria, felicidade, muita prosperidade e muitas realizações no final, tá bom? Daquilo que você almeja e deseja. Correto? E no mais, um abraço para todos vocês e uma excelente segunda-feira que está aí no seu fim. Abraço a todos.